Olá, estudiosos, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui com esse livrozinho mais uma vez, aqui hoje, tá? O que é materialismo dialético? O que é materialismo dialético, tá? O autor é o Edgar Malagodi, tá bom? Então, vamos lá para mais um trechinho de leitura. Oiê! Tudo bom? Boa noite. Mais um momentinho de leitura aqui. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, dê o seu joia, like, tá? Karl Marx foi descobridor do materialismo dialético, que está presente, sobretudo, em sua obra principal, O Capital, publicada em 1867. Uma vez que esse método vai do abstrato para o concreto, cabe então perguntar como isso se manifesta em O Capital. O ponto de partida geral tem de ser delimitado pelo próprio senso comum. No início de O Capital, toma-se a aparência genérica do capitalismo, que aparece como uma enorme acumulação de mercadorias. A mercadoria surge, então, como a célula que, aos milhões, constitui esse organismo social e econômico. A análise se inicia com essa unidade celular, apesar de ser a célula econômica da sociedade. Apesar de ser a célula econômica da sociedade, ela não requer microscópio para ser observada. Ao contrário, a transação com as mercadorias constitui o cotidiano de cada pessoa dentro da sociedade, dominada pelo modo de produção capitalista. Certo? Estou aqui na página 52. Vamos continuar, então. Ela é, portanto, um ser concreto. No sentido concreto, que se dá imediatamente através da intuição e da representação a cada um de nós. A questão teórica colocada no início de O Capital é como trabalhar esse concreto. A mercadoria, concreto, do qual temos apenas uma intuição e uma representação, algo parecido com o que os antigos chamavam de conhecimento sensível, em conceitos teóricos que nos levam ao conhecimento efetivo. Por sua vez, a realidade concreta não é, de modo algum, o produto do conceito que se pensa separado e acima da intuição e da representação, e que se engendra a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da representação em conceitos. É necessário, portanto, desenvolver inicialmente um processo de análise, no qual a situação concreta da mercadoria se dilui em conceitos abstratos. A partir daí, torna-se possível avançar, fazendo um trabalho de remontagem, cujo resultado será um conhecimento concreto, mas agora
um concreto rico de determinações muito bem estabelecidas. Vou trocar de mão aqui. Muito bem estabelecidas. Bom, a análise voltando aqui, tô com coceira no olho. A análise. Sim, tá bom. A análise da mercadoria leva-nos ao valor de uso e ao valor de troca. Tanto um quanto o outro são formas da aparência, isto é, aspectos visíveis na mercadoria. Indaga-se, portanto, do conceito específico de cada um desses elementos constitutivos da mercadoria. Observa-se que o conteúdo do valor de uso está na utilidade a qual se destina, e cujo fundamento real são as propriedades materiais ou corpóreas concretas. Uma cadeira, uma mesa, 1 quilo de feijão, etc. Tem todos um corpo material que serve para uma utilidade específica e que é consumido no momento em que no momento em que atende àquela finalidade específica. O conteúdo do valor de troca é mais complicado, pois não se trata de algo físico, ainda que seja claro, para todos que tratem a mercadoria como um certo valor, isto é, como um certo preço. 1 metro de tecido de algodão custa 120 cruzados, ou na época era cruzados, tá? Na época do livro, 1988. 1 quilo de feijão, 30 e assim por diante. Se há uma variação no preço, as pessoas logo tomam consciência disso. Mas qual é o conteúdo desse valor de troca? Nesse caso, Marx emprega o método aristotélico ao analisar a expressão X da mercadoria A igual a Y da mercadoria B. Divide a expressão em 3 afirmações. X da mercadoria A é igual a Z. Y da mercadoria B é igual a Z. Então, X da mercadoria A é igual a Y da mercadoria B. E qual é esse termo médio Z idêntico tanto no primeiro como no segundo elemento? É algo que as mercadorias têm em comum. Esse algo comum a todas as mercadorias é valor, ou seja, a cristalização social do trabalho humano abstrato. O valor é, portanto, a expressão independente, autônoma, de certo quanto de trabalho cristalizado numa determinada mercadoria. Ela não se confunde com o valor de uso, que está nas qualidades materiais do próprio objeto, nem com o valor de troca ou preço da mercadoria, pois este é apenas a forma aparente do valor. A substância do valor consiste no trabalho humano abstrato, isto é, no trabalho socialmente necessário, contido em cada mercadoria. Na relação de troca de 2 mercadorias entre si, na qual uma mercadoria aparece como expressão do valor da outra, o papel do valor de uso e de valor de troca é distribuído polarmente entre as 2 mercadorias presentes no ato de troca.
Por exemplo, 1 metro de tecido de algodão equivale a 4 quilos de feijão. Nesse caso, num dos polos está o valor de uso, tecido de algodão, que expressa seu valor através da mercadoria situada no outro polo dessa equação de igualdade, através do feijão, quer dizer, o tecido de algodão representa o valor de uso e o feijão o valor de troca. Uma mercadoria qualquer, igual às outras, que representa ocasionalmente o papel, valor de troca, mantém ainda suas características próprias de mercadoria, isto é, ainda se preserva como unidade de valor de uso e de valor de troca. Isso não ocorre mais quando a mercadoria passa a ser um equivalente geral para todas as mercadorias. Olha assim. Continuando, o sal, as peles, o gado e os metais preciosos foram mercadorias que desempenharam ao longo da história o papel de representantes gerais do valor. Finalmente, essa função passou a ser exercida em caráter definitivo pelo ouro, como representante geral do valor de troca. Essa mercadoria passa a ser dinheiro. Dinheiro, money. Desse desenvolvimento teórico, podemos fazer algumas observações importantes. O conceito de dinheiro resulta da própria análise da mercadoria, uma vez que o dinheiro nada mais é do que uma mercadoria que se especializa na função de valor de troca. 2. Há certamente um salto da qualidade para a qualidade, mas é um salto antediluviano para o pesquisador, isso é, foi operado em épocas passadas, mas cujo desenvolvimento ele percebe pela estrutura óssea da própria sociedade capitalista. A análise indica a necessidade de um desenvolvimento teórico anterior, mas não é preciso retornar a este passado histórico para entender a mercadoria, nem para chegar ao dinheiro. Uma prova clara dessa compreensão teórica é o 3º capítulo que trata do dinheiro deste livro. 3º capítulo que trata de dinheiro. Nesse 3º capítulo, podemos encontrar as diversas funções do dinheiro, certamente adquiridas com o passar do tempo. No entanto, elas parecem como momentos da própria sociedade capitalista atual. Assim, no 3º capítulo, aliás, não há uma exposição desse longo processo histórico, mas apenas a referência dá uma pausinha para descansar a garganta.